executada. Depois a gente vai editar e liberar para todo mundo, tá? Mas, por enquanto, somente pelo Gmail. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos começar hoje, né, falando um pouquinho de novo sobre a questão do nervosismo, da tranquilidade, que todos nós possamos, né, ter em mente que nós somos o que Deus falou que nós somos, né? E Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Então, não vai ser uma provinha, não vai ser uma avaliação que vai nos derrubar, né? Então, vamos lá, rumo à aprovação, mais um dia, mais conteúdo. E podem participar, podem interromper, viu, gente? Quem tiver qualquer dúvida, pode chamar, clica no microfone e pode falar aí. Bom, vamos começar. Quando a gente fala de infrações e penalidades, são duas coisas diferentes, né? Quando você fala de infração, você está falando do erro, tá? É como se eu gosto de dar o exemplo assim, uma bagunça de uma criança. A criança fez a bagunça, é o erro, tá? Qual que seria a medida administrativa? É a solução para aquele erro. Se a criança com a mão bater, já é a penalidade. Né, bater o couro é a penalidade. A medida administrativa é você corrigir. Por exemplo, às vezes a criança enfiou a mão dentro do pote de manteiga. Não é ela enfiar a mão dentro do pote de manteiga, se você bater nela com a mão ali dentro, ela vai fazer mais bagunça. Então, a medida administrativa é a solução para aquele erro. Então, a criança, né, você vai corrigir e logo após a solução, que seria a medida administrativa, você vai aplicar as penalidades. Então, o que é a palavra infração? Infração de trânsito é a inobservância, ou seja, desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito, normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN. Lembra lá do Sistema Nacional de Trânsito? O CONTRAN é um órgão normativo máximo de trânsito, tá? A nível nacional. Então, todas as regulamentações dos órgãos normativos, do CONTRAN, CETRAN e CONTRADIV, e dos órgãos executivos de trânsito. Qualquer desobediência é uma infração de trânsito passível de punição, tá? Aí nós temos o conceito de penalidade. O que seria o conceito de penalidade, então? A penalidade vai ser as sanções, as punições que elas já são previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, elas vão ser aplicáveis a todos os condutores infratores. Só que aí a gente entra também na questão de responsabilidade. Lembrando que responsabilidade pecuniária, ou seja, responsabilidade do prejuízo, ela vai ser sempre do proprietário do veículo. Por quê? Porque se ele não pagar, a multa, a responsabilidade pecuniária significa dinheiro, viu, gente? De prejuízo mesmo. Essa palavrinha gosta de cair na prova. De quem é a responsabilidade pecuniária por qualquer tipo de infração, ou eles contam uma historinha de uma infração, vai ser do proprietário, a responsabilidade de pagar. Agora, a responsabilidade em questão de punição, aí ela pode ser do proprietário, se for algo relacionado ao veículo, ela pode ser do embarcador, ela pode ser do transportador e ela pode ser do condutor também. E a maioria das vezes vai ser do condutor, tá, gente? Então, a responsabilidade. O carro está faltando. Lembra que eu falei em norma de circulação e conduta? O carro está sem a chave de roda. Parado numa blitz e você é autuado por isso. Vai ser autuado o proprietário do carro, mas vai ser autuado o condutor também que não verificou. E uma autuação só, ela pode gerar várias punições e responsabilizar mais de uma pessoa, tá? Então, uma abordagem, uma autuação, ela pode trazer mais pessoas responsabilizadas. Por exemplo, quando que vai ser do embarcador? Quando colocar mais carga do que o suficiente para aquele veículo, né? Do transportador também é a mesma coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa responsabilidade. Só um segundo. Só verificar aqui.
E o que é o AIT? Igual eu já falei com vocês, né? O AIT é o auto de infração de trânsito. Deixa eu ver se eu consigo ele. Pode falar, André, você levantou a mão aí, pode falar. Não estou só tentando tirar um ruído aqui, gente. É isso que eu já ia falar, tá dando eco e ruído. Vou tentar. Aí, melhorou agora? Melhorou. Ah, tá. Então, beleza. Vamos continuar, então. E quando eu falo AIT, às vezes na prova não vai vir escrito auto de infração, tá, gente? Mas vocês vão ter consciência que no momento da abordagem, ninguém é multado, tá? No momento da abordagem, a pessoa recebe um auto de infração de trânsito, tá? O que é o auto de infração de trânsito? O AIT. Esse AIT, o policial vai lá, ou o próprio radar, né, vai emitir um AIT eletrônico. Então, tem que ter a tipificação da infração cometida, o local, a data, o horário, a identificação, né, do agente ou do mecanismo fiscalizador, se for um radar, o prontuário, se for presencial, vai ter a assinatura do condutor, mas não é obrigatório para fazer o auto de infração ter a assinatura do condutor. Isso é questão de prova, viu, gente? Então, o que contém no auto de infração de trânsito? Tipificação da infração. O que é isso? Vai falar o que aconteceu. Passou no radar acima da velocidade máxima permitida. Transitando sem o cinto de segurança. Isso é a tipificação da infração. E eles já vão colocar se a infração grave, média, gravíssima, tá? De acordo com a classificação da infração. Existe diferença entre a autoridade de trânsito e o agente da autoridade. Quando fala que é a autoridade de trânsito que vai decidir, vai ser o delegado, o diretor do Detran, tá? A autoridade de trânsito é diferente do agente da autoridade, que é o policial que está lá na rua te parando. Ele é um agente da autoridade. Então, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão, entidade executiva de trânsito, né, que também é da Ciretran, por isso que eu estou falando delegado, e agente de autoridade vai ser pessoa civil, policial, militar, credenciada para exercício de fiscalização, pode ser até um guarda municipal. Isso, ele está exercendo a autoridade, tá? Ele foi classificado para isso, ele está autorizado para isso. Quem que pode fiscalizar, então? Quem que pode trabalhar no Sistema Nacional de Trânsito no âmbito de fiscalização? O servidor civil, policial militar. Quem que é o servidor civil, gente? Quando a gente fala estatuário ou seletista, é aquela pessoa que passou por uma seleção e foi contratado para fazer esse trabalho, tá? Então, entraria ali os guardas municipais, funcionários, por exemplo, de órgãos de trânsito, igual Belo Horizonte tem vários órgãos que fazem a fiscalização e o controle do trânsito interno das cidades, tá? Cidades maiores sempre têm esse tipo de guarda, esse tipo de serviço. Quando é emitido um auto de infração de trânsito, ele pode ser arquivado ou não. Como assim ser arquivado? Porque quem aqui já ouviu falar que às vezes a pessoa recebe uma multa por transitar sem o cinto de segurança e estava andando de moto? Ou recebeu uma multa por transitar sem capacete e estava no carro? Acontece inconsistência, tá, gente? O que é essa inconsistência? A multa é gerada para uma placa que aconteceu algum erro, ou aquela estrada
estava com algum problema de averbação, né, de cálculo daquele radar. Então, ela pode se tornar inconsistente ou irregular. Se a notificação foi expedida em 30 dias, expedida não é chegar na casa da pessoa, tá, gente? Ela tem que estar sendo no sistema, ela tem que estar no sistema em 30 dias. Nesses 30 dias, está no sistema, constou? Ok, ela não vai se tornar inconsistente. Se não gerou nada dentro desses 30 dias após a infração, pode esquecer que não vai gerar mais, ela deve ter sido arquivada com quase total de certeza. E como que funciona o processo administrativo, né, para falar se a infração vai ser arquivada, se vai se tornar inconsistente ou não? Aconteceu a infração, vai ter a autuação, né? Aconteceu a infração e foi pego, né? Porque precisa saber se foi pego pelo policial ou pelo radar. Foi pego, vai ter a análise da consistência por uma equipe já dentro do âmbito da polícia, viu, gente? Isso é no sistema. Acontece a análise da consistência, pode acontecer erro. Se tiver erro, arquiva. Se não tiver, faz a notificação no sistema para chegar lá na pessoa. Fez a notificação no sistema, a pessoa tem 30 dias para apresentar o real infrator, ou seja, informar o condutor, tá? Quem que foi realmente que cometeu aquela infração de trânsito ali. Se de tudo a pessoa não informar o real infrator, o que acontece? Vai chegar a multa com o nome do proprietário, tá? Então, aí, informei o real infrator, mas eu fiz uma defesa. Nessa fase, eu já posso fazer defesa. Fiz a defesa, foi aceita? Vai arquivar. Não foi aceita? Foi indeferida a defesa? Vai ter a notificação aí, agora já com a penalidade. Agora já não é o auto de infração mais. Agora já é a penalidade. Teve a notificação da penalidade, falando com a pessoa, você vai ter que pagar uma multa de X reais, né? Você vai ter que fazer curso de reciclagem e tudo. Chegou a notificação, eu posso recorri à Jari, né? Ganhei, a notificação vai ser arquivada, eu não preciso pagar a multa. Perdi, né? Eu vou ter que pagar a multa, ou eu posso recorrer na segunda instância de recurso, que seria o CETRAN ou o CONTRAN. Aí é uma cartinha que já não vai mais para a Jari pelo sistema do DETRAN, tá? Aí você tem que fazer a cartinha direcionada direto à segunda instância recursal. É igual processo. Você tem a primeira instância, por exemplo, seria Rio Casque, a segunda instância, que seria, né, Belo Horizonte, terceira instância, Brasília. No nosso caso, só tem duas instâncias. É a Jari, deu, você vai recorrer direto no CONTRAN, tá? Casos de recurso, gente, são infinitos. Porque, por exemplo, toda lei, ela tem brecha, né? Às vezes, o CONTRAN fala, tem que ter os equipamentos de segurança. Só que o carro apresenta um pneu, por exemplo, um pneu ranflete. O que é um pneu ranflete? Consegue andar sem ar, tá? Ele tem uns ombros mais fortes que ele consegue tirar a pessoa do apuro. Esse tipo de carro não precisa de step, de chave de roda. Aí o policial aplica uma multa, a pessoa pode recorrer. Aí a Jari faz o entendimento, beleza, aceitou, não precisa pagar multa. A Jari, às vezes, pode errar também, pode acontecer, acontece muito. Aí você vai e recorre lá no CONTRAN. E tudo tem que ser com prova, tem que ser com arquivo, tem que ser com foto, tá? Por isso que o pessoal gosta muito de procurar até advogado para fazer esse tipo de trabalho. E eu não discordo, porque tem que ser muito bem feito mesmo, tá? Para a prova, tem que guardar que existe o tempo de apresentar o recurso, se ganhar, vai ser arquivado. Se perder, né, vai ter que pagar a infração de trânsito. Ok. Então, vamos lá para... Alguma dúvida, gente? Então, feito esse processo todo, vamos entender de novo o que é infração, né, e o que é penalidade e medida administrativa. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês, porque o DETRAN, na verdade, ele não quer que você decore, nem os policiais decoram o manual de fiscalização todo e nem todas as infrações do CONTRAN. Só que o que acontece? Eles sabem diferenciar o que é uma infração, o que não é infração. Isso a gente tem que ter em mente. E o que é uma penalidade
uma medida administrativa. Penalidade pode ser uma advertência por escrito, tá? Que é pouco usada, multa, suspensão de direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da PPD ou cassação da CNH, frequência em curso de reciclagem, tem muita gente que confunde, tá, gente? E frequência em curso de reciclagem é penalidade, não é medida administrativa. A pessoa não é convidado, se quiser vir passar um tempo na autoescola, não é assim que funciona, ele tem que ir. E depois de feito o curso, ele ainda passa por uma prova, tá? Então, não é gostoso fazer reciclagem, não. Não queiram participar disso. Medida administrativa já vai ser tudo que é a solução. E uma dica, viu, gente? Todas as medidas administrativas, elas começam com R ou T. Retenção do veículo. O que seria um exemplo disso? Ah, eu estou com o pneu careca, fora da conformidade, já está aparecendo TWI. O carro vai ficar retido até se solucionar. Só que como que eu vou trocar o pneu com o carro retido? Aí eles retêm o documento do veículo, o certificado de licenciamento, o CRLV. Ele fica retido. Você vai, faz a troca, normalizou, regularizou, volta e libera o trânsito, porque para o veículo transitar, ele precisa estar portando documento de porte obrigatório, que é o CRLV e a CNH, lembra? Remoção do veículo. Quando que acontece a remoção do carro? Quando o carro, por exemplo, está parado na porta de uma garagem, ou tem que estar em cima de uma calçada, e tem que estar atrapalhando o trânsito, tá? Carro na contramão de direção, embora tenha a penalidade, a pessoa vai pagar multa, vai ser autuado, ele não está passível de remoção, porque só na contramão, ele estacionou na contramão, não está atrapalhando o trânsito. Remoção é só quando está atrapalhando o trânsito. Recolhimento do documento do veículo, como eu já falei, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, acima da quantidade permitida para esse veículo, nós vamos fazer o transbordo de carga. No transbordo, tem que emitir outra nota, viu, gente? Para mostrar que está direcionada aquela carga para o outro veículo. Recolhimento de animais, realização de testes de alcoolemia, né, que é o teste do bafômetro. Tem vários testes de alcoolemia, viu, gente? Tem teste do bafômetro, tem o teste de sangue, para saber se a pessoa fez uso de substância alcoólica. E realização de vários exames, até mesmo para saber o toxicológico, tudo isso é medida administrativa e sempre começa, né, dica, sempre começa com R ou T, as medidas administrativas, tá? Às vezes, dentro da pergunta, eles já vão colocar assim, funciona como medida administrativa, aí nas alternativas vai estar lá, advertência por escrito, apreensão do veículo, frequência em curso de reciclagem e recolhimento da habilitação. Aí você vai em recolhimento da habilitação, que é a única com R ou T, tá, gente? Eu já vi essa questão, então observe muito isso, beleza? Guarda isso, que infrações e penalidades não é tão difícil quanto parece ser. Então, como eu já falei, advertência por escrito vai ser quando cometer uma infração leve, né, gente? Não é uma coisa grave, não está infringindo nada a vida, nem o meio ambiente. O que seria um exemplo de uma infração leve? Transitar sem portar os documentos do veículo, tá? Eu tenho, o documento está licenciado, o carro está tudo beleza, mas eu não tenho nem no celular, na versão digital, e nem está na minha mão. Eu não estou portando os documentos, é uma infração leve. Aí vai aplicar só mesmo uma medida, uma advertência por escrito. Aí agora entra um pouquinho de decoreba, tá? Mas é pouca coisa. Por quê? Quando eu falo um pouquinho de decoreba, que a gente precisa guardar só mesmo os números dessas infrações. Eu tenho a natureza da infração. Infração leve, média, grave e gravíssima. O que seria a pontuação para cada infração? Pontuação, né, leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos e gravíssima, 7 pontos. Esses pontos incidem sobre a CNH e fica no prontuário do condutor durante 1 ano da infração.
Então, às vezes tem gente que confunde, no meu aniversário vai limpar o meu prontuário. Não, é no aniversário da infração. Então, se eu fui autuado, né, fui multado com a data do dia 11 de janeiro, dia 11 de janeiro de 2025, que vai sair do meu prontuário essa infração, tá? Então, é no aniversário da infração. Não é no aniversário do condutor, não é presente que o governo dá, não, tá? É que ela fica ali durante um ano. Então, por exemplo, o somatório de pontos durante um ano, ele tem um limite para condutor, né, normal, e um limite menor para condutores profissionais, porque entende que o condutor profissional, ele fica mais tempo, né, então ele tem que cometer menos infração, porque senão imagina a segurança do trânsito nesse sentido. Lembrando, gente, que somente 5% do valor arrecadado com dinheiro do trânsito, por exemplo, dinheiro de multa, de IPVA, somente 5% volta para investimento no trânsito, através do FUNSET, tá? Lembrar disso, que 95% desse valor entra como recurso próprio. Por isso que dentro da cidade, quando tem multa, se vai pagar multa, esse dinheiro entra como recurso próprio, a prefeitura pode usar do jeito que entender e o Estado também pode usar do jeito que entender. Somente 5% volta para o trânsito. Valdirene, você levantou a mão? Pode falar. Só desativar e ativar o seu microfone. É porque tá agarrando. Tá travando o som? Tava travando, agora já normalizou. Pode ser a internet. Sim. No caso, a minha, que ela tá até cabeada, gente. Hoje tá, pelo menos para mim, que tá parecendo que tá normal, a velocidade tá boa. Pode ser a sua internet, às vezes a voz fica até grossa, viu, gente? Por causa da internet, que demora a carregar mesmo. Beleza? Beleza. Alô, então, vamos lá, vamos tentar. Então, lembrar dessa questão dos 5% que cai na prova, viu, gente? É igual a questão do pagamento da multa. O pagamento da multa até o dia do vencimento, eu tenho 20% de desconto, se eu pagar antes dela vencer. Então, até o dia do vencimento, eu só pago 80% do valor da multa ou tenho um desconto de 20%. Beleza? Guardem bem isso. Por que eu falo dos dois jeitos? Porque é cobrado das duas formas. Já vi questão cobrando tanto os 20%, como cobrando também a questão dos 80%. Então, eu pago 80% porque eu tenho 20% de desconto até o dia do vencimento. Beleza? Entenderam bem essa questão do desconto aí? E somente 5% desse valor que eu vou pagar é que é investido realmente em trânsito. Isso, sejam bem-vindas as meninas que chegaram agora, viu, gente? Então, somente 5% é investido em trânsito. Muito cuidado, porque isso cai demais. Às vezes as pessoas falam, mas caiu muita multa, caiu muita... eu não sabia se era grave, se era gravíssimo. Não, foca no que você consegue absorver, para você não ter que decorar tanta coisa. Aí, agora, vamos entender, existe uma palavrinha que chama fator agravante. O que é isso? Esse fator agravante vai incidir sobre o valor da multa. Ele não incide sobre a pontuação, tá? Ele vai incidir sobre o valor da multa. Por exemplo, dirigir sem possuir habilitação. Dirigir o veículo com habilitação de categoria diferente. Né? É uma infração de trânsito. E, além de ser uma infração de trânsito, eu vou ter um fator agravante de 3 vezes o valor da multa. Transitar com veículos sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, ou seja, em locais de trânsito de pedestre, ou em locais proibido o trânsito de veículos, né? Igual a gente falou do acostamento. Fator multiplicador de 3 vezes. Transitar em velocidade superior à máxima, acima de 50%. É uma infração gravíssima e vai ter fator agravante. Então, além de eu pagar aquela multa, eu ainda vou ter que pagar o fator agravante, que é um multiplicador. Fator agravante 5 vezes. Gente, vou dar uma dica para vocês aqui. Se tiver que chutar, a maioria é 5 vezes, tá?
Então, a maioria que cai, que eu já vi cair, mas leia, entenda direitinho, mas a maioria é 5 vezes. Então, vamos lá. Dirigir com habilitação cassada ou suspensa, vai ter fator agravante 5 vezes. Deixar o condutor envolvido com acidente com vítima de chamar o socorro. Ultrapassar pelo acostamento, interseção ou passagem de nível. Lembra o que é passagem de nível? Quebra-mola, por exemplo, é um exemplo de passagem de nível. Tem algumas faixas de pedestre que tem passagem de nível. Sobe o nível da pista, né? Ultrapassar em curvas, aclives, deixar de sinalizar obstáculo, né, à livre circulação de veículos e pedestres, isso tudo é fator agravante de 5 vezes. A maioria que cai é de 5 vezes, pelo que eu já vi, viu, gente? Lógico que pode cair fator multiplicador, aí vai complicando. Quando a gente fala fator multiplicador 10 vezes, eu já vi, aqui em Rio Casca, já teve um rapaz que pagou essa com 10 vezes. É infração gravíssima, só que dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, disputar corrida, promover na via eventos de competição sem autoridade de trânsito, exibir manobra, fazer, né, empinar a moto, por exemplo, sem, né, perto de pessoas, derrapagem, frenagem, isso tudo é manobra perigosa. Fazer zerinho, né? Isso tudo é manobra perigosa, com fator agravante de 10 vezes, fator multiplicador. Fator agravante 20 vezes, isso é raro de acontecer, mas acontece. Normalmente é com casos mais delinquentes. O veículo deliberadamente para interromper, restringir ou perturbar a circulação. A pessoa liga o som para o carro no meio, por exemplo, de uma via e proíbe as pessoas de passarem. Isso é um fator multiplicador de 20 vezes, essa questão dessa infração. Aplica-se também vezes 60 aos organizadores de disputa, de racha, de pega, tá? Então, vai ser vezes 60 vezes o valor da multa para quem organizou essa disputa. Em Manhuaçu, a gente teve um caso que um rapaz está processando até o Detran, porque bloqueou bens e tudo, porque ele organizou um racha, e nesse racha morreram 2 jovens, tá? Num acidente gravíssimo que teve lá, eles capotaram o carro e machucaram bem. Então, foi 60, porque ele que organizou. Ele não causou diretamente o acidente, mas ele organizou uma disputa sem autorização dos agentes de trânsito, tá? Em caso de reincidência dentro do mesmo ano, viu, gente? Vai ser o valor multiplicado por 10, mas em dobro. Então, por exemplo, pegou dirigindo bebendo 10 vezes. Pegou dirigindo bebendo de novo dentro do mesmo ano, vai ser vezes 2. Aquele valor vezes 10 e ainda multiplica por 2. Essa tela aqui, é para vocês entenderem que existem vários tipos de infração envolvendo velocidade, tá? E a prova cobra todos eles, podem cair na prova. Então, por exemplo, se passar acima da velocidade máxima até 20 vezes, 20%, desculpa, até 20% da velocidade máxima é uma infração média. Até 20, né, de 20 até 50, infração grave. Acima de 50 já vai ser gravíssima, fator multiplicador de 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Essa aqui gosta de cair, viu, gente? Alternativa, se tiver lá, qual a infração, né, gravíssima, fator multiplicador de 3 vezes, suspensão do direito de dirigir. É transitar acima de 50% da velocidade máxima. Como que a gente faz essa continha? Regrinha de 3, tá, pessoal? Então, como que é? Se a velocidade máxima é 80 km por hora numa via, lembrando que esse 80 km por hora pode ser uma via de trânsito rápido, uma via local, né? Urbana, desculpa, local não, urbana. Então, 80 km por hora, a gente pode fazer mais fácil colocando 100. Então, a velocidade é 100. Eu vou, para me transitar acima de 50%, já vai ser eu vou ter que estar a 150 km por hora para me conseguir fazer essa infração aí
gravíssima, 3 vezes, suspensão de direito de dirigir. Para mim, até 20%, eu teria que estar até 118, até 120 km por hora, eu ainda estou na infração média. Até 150 km por hora, eu estou na infração grave. Ficou claro? Ficou, gente? Está dando para entender? Sim. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês podem interromper. E para interromper, é só clicar aí no botãozinho do microfone que vocês conseguem... comunicar. E o que acontece quando a pessoa tem o direito de dirigir suspenso? Quando a pessoa está com a CNH suspensa não é cassada, viu, gente? Suspensão de dirigir é diferente de cassação, é igual a questão da Lari. Quando é pego dirigindo, sem estar no carro adaptado e com o instrutor do lado, a Lari estiver suspensa, ela não é cassada, tá? Então, suspensão, quando atingir 20 pontos no seu prontuário, cometer algum tipo de infração gravíssima, alguns tipos, qual que é o exemplo de um tipo que já dá de cara a suspensão? Transitar acima de 50% da velocidade máxima. Cometer alguns tipos de infração com agravante, tá? E quem define essa suspensão é a autoridade de trânsito, não é o agente de trânsito que já pega a CNH e fala, você está CNH suspensa, não pode dirigir mais. Não é o agente da autoridade, é a autoridade de trânsito que vai suspender a CNH. Então, vai ser o prazo, vai depender da autoridade de trânsito, sendo no mínimo 1 mês e no máximo 12 meses. Se for reincidente, né, se fizer de novo, né, vai de 6 meses a 24 meses. Quando tem a suspensão de direito de dirigir, não pode obter outra CNH. Mata suspensa, esses 6 meses eu vou tirar uma carteira. Não pode. Você fica com os direitos cassados, tá? Para tirar outra CNH. Tem que esperar a suspensão, fazer a prova e depois você está liberado após o prazo e o cumprimento de todos os requisitos. Quando que vai ser aplicado, então, suspensão de direito de dirigir? Tem vários exemplos, gente, é mais comum do que a gente imagina, tá? Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, dirigir ameaçando pedestres, né, que estão atravessando a rua. Então, tomar muito cuidado com isso, porque se um pedestre denunciar ou se um policial visualizar que você está apressando o pedestre, arrancando o carro em cima de pedestre, é muito grave essa infração. Disputar a corrida, promover competição, manobra perigosa, não chamar o socorro, não prestar o socorro, você está envolvido no acidente, tomar cuidado, gente. Não é que, eu passei e não parei, não, porque eu estava atrasada. Não é isso. Passar e não parar, você pode ser autuado, sim, mas é uma infração que não é gravíssima, tá? Forçar a passagem entre 2 veículos, transpor sem autorização bloqueio policial, né? Transitar em velocidade superior à máxima, está falando muito isso, eu estou falando muito esse transitar acima de 50% da velocidade máxima, porque cai demais, porque é uma exceção. Quando você tem exceção, gosta de cair, igual eu falei do motoneta, do caminhoneta, tudo que tem ETA, tá? E esse 50% acima da velocidade máxima cai demais, porque é uma infração gravíssima que já dá de cara a suspensão, sem análise nenhuma da autoridade de trânsito, tá? Conduzir motocicleta sem capacete, fazendo manobra, faróis apagados, menor de 7 anos na garupa, lembra? Até 10 anos, banco de trás, menor de 7 anos não pode transportar na garupa da moto, né? Mesmo com capacete pequenininho, não pode. Tem que ter acima de 7 anos. E até 7 anos e meio, assento de elevação, né? No carro. Usar o veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Tudo isso aqui dá suspensão do direito de dirigir. Não existe, gente, uma única infração que vai acarretar suspensão de direito de dirigir que ela não seja gravíssima, de natureza gravíssima.
E como eu sei que é de natureza grave, gravíssima, média, o Código de Trânsito foi feito para proteger a vida e o meio ambiente. E o que significa isso? Essas infrações, elas foram classificadas, elas foram tipificadas justamente para proteger isso. Então, se infringe a vida e infringe o meio ambiente, vai de acordo com a gravidade. Por exemplo, um exemplo de infração leve. Eu não estou portando a documentação do veículo, eu não estou portando a minha CNH, um documento de porte obrigatório. Infração leve, tá? Agora, infração média. O som do alarme do carro está desconforme, ele não está pausando, porque o alarme ele tem que dar um intervalo, ele não pode disparar direto. Isso é uma infração média. Um exemplo de infração grave, transitar sem o cinto de segurança. Lembrando, gente, que o meio ambiente também entra a poluição sonora, tá? Não é só poluição. Outra infração é passar e atirar na poça de água e atirar água ou detritos em cima de pedestres. Isso é uma infração média, tá? Infração grave, o cinto de segurança, por quê? Eu já estou infringindo a vida. Ah, mas é minha vida. Mas você vai virar um problema de saúde pública, você vai virar problema, gasto para o governo. Porque se você bater, você vai ocupar o leito, que talvez seria de uma pessoa que não provocou, por isso que é grave. Um exemplo de gravíssima, transitar na faixa exclusiva para ônibus, transitar acima de 50% da velocidade máxima da via, porque se eu bater num outro veículo, eu mato todo mundo. Então, eu estou infringindo muito mais vidas do que só uma. Transitar em faixa exclusiva para ônibus, bater num ônibus, o acidente é gravíssimo, entendeu? A questão da gravidade, a única que é gravíssima e não tem nada a ver nem com a vida, nem com o meio ambiente, é estar devendo o documento do carro. Então, se eu estou devendo documentos, eu não licenciei o meu veículo, é uma infração gravíssima também. E não existe nenhuma infração que suspende o direito de dirigir sem ser gravíssima, tá? Dúvidas? Não. E quando que vai ocorrer apreensão do veículo? Apreensão do veículo, gente, é quando tem problema com o veículo. Tem muita dúvida, que às vezes a pessoa pensa assim, dirigir alcoolizado prende o carro, prende a moto? Não. Dirigir alcoolizado é problema do condutor. Agora, o veículo está irregular, ou está transportando algo irregular, ou está sendo usado para o crime, aí sim o veículo é preso. E o que é a diferença entre remoção e apreensão? Quando ele é removido, ele é levado para o pátio, você vai pagar as despesas do pátio para retirar o seu veículo. Quando ele é apreendido, ele precisa de um alvará de soltura. O que é isso? Você vai ter que ir na delegacia, regularizar a situação, fazer o pagamento de todas as DAIs necessárias, todas as despesas, todas as taxas, e tirar o seu carro nesse sentido. Então, ele gera muito ônus para o proprietário. Se o proprietário não tirar o veículo, pode ir. Só ocorre apreensão quando tiver infrações graves ou gravíssimas. O alarme do carro, como eu falei, está em desacordo com as normas, é uma infração média. O carro, né, vai ser preso porque precisa regularizar aquela situação, ele não pode andar em desacordo por proteção, tá, da questão da poluição sonora, lembra do meio ambiente, tá? Cassação da PPD. Quando que ocorre, então, cassação? E agora a gente já não está falando mais suspensão, porque a PPD ela não tem como ser suspensa, tá, gente? A PPD, lembra que é permissão para dirigir? É como se a pessoa estivesse num período probatório, num período de avaliação, né? Então, ele não pode cometer nenhuma grave, nenhuma gravíssima, nem ser reincidente em média. Quando que ela vai ocorrer? Quando ele cometer qualquer infração grave ou gravíssima, ou for reincidente em média. A reabilitação, perdi minha PPD, pode ser a qualquer tempo, tá? Não tem problema, embora seja muito sofrido tirar uma carteira, tem que tomar muito cuidado também para não perdê-la. Já a cassação da CNH é bem mais fácil, tá? Da gente entender, porque quando que vai acontecer a cassação? Após a suspensão. Então, eu não tenho cassação se
tiver suspensão. Dirigir estando com direito de dirigir suspenso, ou for condenado judicialmente por delito de trânsito. A pessoa cometeu um delito. É diferente de sinistro, é diferente do acidente, viu, gente? É pegar o carro e fazer, por exemplo, um assassinato utilizando o carro vai ser a arma do crime. É um delito de trânsito. For reincidente nas infrações, aí sim ele vai ter a CNH cassada, tá? Dirigir com o CNH diferente do veículo que você está dirigindo, pode ter CNH de carro, tá andando de moto, disputar corrida. Aí entra uma questão também que gosta de cair, que muita gente comete essa infração. Entregar a direção à pessoa inabilitada, né? Por isso que vocês verem gente falando mentira. Eu peguei, meu pai não viu. Aí eu peguei escondido. Para quê? Para não o habilitado não perder a sua habilitação. Então, por exemplo, eu quero ensinar minha namorada a dirigir, eu quero ensinar meu namorado a dirigir, vamos sair aqui, você vai dirigindo, eu vou te ensinando. Isso é uma infração que você pode perder a sua CNH. Sabe? Você está entregando a direção a uma pessoa que não tem habilitação para isso. Temos exibir manobra perigosa, também pode chegar, né, a cassação da habilitação, e a reabilitação tem um castigo aí, né, de 2 anos, só pode ser reabilitado após a cassação, 2 anos após transitado em julgado essa cassação aí. Frequência em curso de reciclagem, lembra que eu falei? A pessoa não é convidada amigavelmente para fazer o curso de reciclagem, não. Ela é obrigada, é uma penalidade, tá? Então, acontece, quando a pessoa teve o direito de dirigir suspenso, envolveu um acidente grave, expôs risco, né, potencial à integridade de outras pessoas, é um infrator costumaz. O que é essa palavrinha costumaz? Ele é reincidente, já é cliente, já toda vez que acontece alguma coisa, já fulano está aqui de novo, né, os policiais já até conhecem essa situação, então ele é um infrator costumaz. For delito de trânsito, for condenado por delito de trânsito, a qualquer tempo, segundo a ordem da autoridade. Como que funciona esse a qualquer tempo? A pessoa foi pega dirigindo sem cinto de segurança, 1, 2, 3. A autoridade de trânsito pode entender convidá-la a voltar a estudar, tá? Até para o bem da população e segurança dos usuários da via. O condutor, gente, quando ele é profissional, quando ele tem categoria C, D ou E, ele exerce atividade remunerada, lembra que eu falei, ele fica muito tempo na rodovia. Então, ele vai ser convocado com uma pontuação menor do que os condutores sem atividade remunerada, tá? Então, condutores profissionais, ele tem um limite de pontuação menor para cometer. A retenção do veículo ocorre quando, né, alguma abordagem ele precisa ser sanada e pode ser sanada no local. Eles retêm o veículo, os policiais, no caso. Então, é manter o veículo ali, por exemplo, uma situação farol de descarga de gás, xenon, é proibido. Aí os policiais pedem que faça a remoção. Outro caso também, sulfilme fora da chancela, também vai fazer a retenção do veículo enquanto não arrancar na unha mesmo, eles não liberam. E existem vários outros casos que vai ficar retido. Só não fica retido quem tem, por exemplo, está carregando carga perigosa, carga perecível, transporte coletivo de passageiro. Nesse caso, vai ficar retido o documento do carro, o documento do veículo. Igual eu falei também, pneu está fora da conformidade, fica retido o documento, a pessoa regulariza a situação, volta, porque sem o documento de porte obrigatório não pode transitar. É como se eu estivesse retendo o veículo. Remoção, né, vai ser retirado do local, levando para um pátio credenciado, até já falei, né, quando estiver estacionado em desacordo com a legislação. Lembrar que não se aplica remoção para veículo na contramão de direção, tá? Veículo na contramão, essa questão também cai na prova. Quando que vai ser caso de remoção? Remoção é quando estiver estacionado em frente à garagem, a menos de 3 metros da esquina, vários casos sem ser na contramão. Veículo na contramão não é
Veículo com falta de combustível também, ele vai ser removido. Lembra que eu falei lá na norma de circulação e conduta? Quando for aplicada também a apreensão, ele vai ter que ser removido para o pátio. Então, agora, para frisar bem e ficar bem claro na mente de vocês, o que é, né, quando a gente tem a apreensão, é uma penalidade, o veículo é recolhido para o depósito. Retenção é uma medida administrativa, o veículo vai ficar no local, tá, no momento da abordagem, até que seja sanada e regularizada a situação. Remoção, já a medida administrativa também, o veículo vai ser retirado e você vai ter que pagar a taxa do pátio. Essa remoção tem ônus, a retenção não tem ônus, né? Na maioria das vezes vai resolver. É igual, por exemplo, eu estou andando sem cinto de segurança. Você vai ficar parado lá até você colocar o cinto. O cinto não está funcionando. Aí sim, você vai ter que substituir o cinto, o veículo fica, né, o documento do veículo fica apreendido, você vai resolver a situação do cinto, porque ele tem que estar funcional, ele tem que estar travando, né? Tem gente que às vezes a presilha do cinto não está funcionando, aí a pessoa tem que procurar regularizar, volta, pega o documento, que vai ficar retido e consegue transitar normalmente após sanada a situação. Recolhimento da CNH, também gosta muito de cair na prova, viu, gente? Mas cai de maneira bem mais simples. Por quê? Quando fala em recolhimento da CNH, vai ter que ser feita mediante recibo no ato da abordagem, viu, gente? Só é no ato da abordagem se tiver suspeita de inautenticidade e adulteração. Quando ela está vencida, os policiais recolhem, tá? Mas, normalmente, eles vão ter que te dar um recibo. Se não tiver recibo, não precisa ser recolhido, você vai ser só autuado. Em situações de suspensão de direito de dirigir, existem, né, algumas exceções que o policial pode reter a CNH até a título de segurança do próprio condutor. Às vezes a pessoa está tão, né, alcoolizada ou embriagada, no caso de droga, tá? Aí eles recolhem para segurança. A pessoa não sair dali, não chama um amigo, pega e já logo depois vai dirigir. Nesses casos, em algumas exceções, o Código de Trânsito já prevê né, a retenção, o recolhimento da CNH no momento da abordagem. Recolhimento do documento. Se houver também suspeita de inautenticidade ou de alteração, se tiver com o documento vencido e se a irregularidade não puder ser sanada no local, tá? O veículo está alienado e não foi transferido, falta de transferência também recolhe o documento. Recolhimento de animais. Esse recolhimento de animais também é uma medida administrativa, eu acredito que agora nem está tendo mais, né? Que a gente está vendo tanto animal solto pela estrada, mas é de responsabilidade previsto no Código de Trânsito que esse recolhimento seja feito pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, o recolhimento vai ser levado a depósitos, eu acho que esses depósitos não estão existindo mais, não está sendo recolhido os animais. Então, os animais não reclamados, dentro do prazo, pode ser levado para a haste pública para leilão, se for um animal que preste, né, vamos falar assim, e a questão para pegar o animal de volta, a pessoa tem que pagar todas as despesas e todas as taxas necessárias para o governo aí para conseguir pegar. E sem falar que é uma irresponsabilidade muito grande, né, gente? Deixar animal solto na pista aí pode causar um acidente horroroso, matar muitas vidas. Transbordo do excesso de carga, né? A última medida administrativa aí que a gente tem para falar seria transportar a carga que está em excesso para outro veículo. E lembrando que no transbordo de excesso de carga tem que ser emitida outra nota fiscal, tá, gente? Não vale a mesma nota. Se a nota está irregular, a responsabilidade é do transportador, tá? Do embarcador também, porque aceitou essa quantidade maior. Então, lembrando que várias pessoas podem ser responsáveis pela infração, mas a responsabilidade pecuniária, a responsabilidade de pagamento pela penalidade da multa é do proprietário do veículo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Dúvidas? Não. Não? Não. Tranquilo. Então, o conteúdo, pessoal, já de infrações e penalidades, ele não é um conteúdo, então, como eu falei, né, de bicho de 7 cabeças.
a gente não precisa decorar. O que vocês precisam para a prova, na verdade, é entender, né, saber a diferença dos termos e guardar bem o que está, né, os principais, porque existem algumas questões que realmente caem muito, igual eu falei, tem coisa que repete até no material, porque realmente cai demais. E existem outras questões que não caem tanto. Eu separei algumas questões aqui de infrações e penalidades para a gente fazer junto, tá? Eu vou... Então, vamos lá. Isso é questão de prova, viu, gente? Está dando para vocês verem aí? Está dando para ver o compartilhamento da tela? Sim, Sim? tá. Então, vamos lá. Marque a alternativa falsa. São competentes para lavar o auto de infração de trânsito, também chamado AIT, o servidor civil e o policial militar. Está correto? Pode responder, gente. Pode tirar os microfones aí. Vamos participar. Vocês acham que está correto essa ou essa é a falsa? Ninguém sabe? Eu acho que está certo. Tá certo. O AIT poderá ser arquivado caso não seja emitida sua notificação no prazo de 30 dias? Certo. Tá certo também. Tá até na cara aí, né, a resposta. Vamos pular. O AIT poderá ser arquivado por inconsistência? Pode também. Agora, o agente de trânsito não poderá efetuar a lavratura do AIT sem assinatura do proprietário? Errado. Caso de radar. Lembra? Uhum. Então, tá errado. Essa é a alternativa falsa. Isso é questão de prova, viu, gente? É assim que cai. A responsabilidade pecuniária será atribuída a quem? Ao proprietário. Eu falei demais essa, né? Qual das alternativas não corresponde à medida administrativa? Lembra da dica? Letra D. Letra D. Retenção não é medida administrativa. Retenção, remoção e transbordo. Lembra da letra R ou T? Medida administrativa começa com R ou T? Apreensão é uma penalidade. Então, a resposta que não corresponde à medida administrativa é a letra C, a apreensão do veículo. Tá vendo como as dicas ajudam bastante, gente? É na hora da prova, na hora do teste que a gente vê. Então, vamos lá para a última questão. Qual alternativa é verdadeira? A multa poderá ser paga até o vencimento por 80% do seu valor. O condutor só poderá ser autuado em flagrante. O auto de infração de trânsito nunca poderá ser arquivado. Em caso de recurso contra a penalidade, o condutor somente poderá recorrer após pagar a multa, após recolher o valor da multa. Lembra isso também? Eu falei. Qual alternativa está verdadeira? A resposta A. Isso aí, Angélica. Parabéns. André também acertou. Então, o que cai, gente, de infrações e penalidades é isso que a gente conversou aqui. Não se limitem. Se aparecer qualquer palavra que vocês não sabem o que significa, se, eu não sei se é grave, se é gravíssimo, se é médio, lê, tenta entender a situação, o que pode causar essa infração de trânsito. Sempre, né, na direção defensiva, a gente prevê o que pode acontecer e na infrações e penalidades a gente já faz uma prospecção do que pode acontecer se a pessoa transitar, por exemplo, sem o cinto de segurança. Entendeu? Uma pessoa no banco de trás sem o cinto de segurança, ele pode matar a pessoa da frente, né? Ele vai ser lançado para frente. Então, ele vai virar um problema de saúde pública e pode até virar óbito e o governo tem que pagar o DPVAT. Então, é interessante a gente prospectar e pensar o que pode acontecer. Então, você já vai jogar... então pode acontecer só com os ocupantes do carro? Então é grave. Eu vou atingir outras pessoas, outros usuários da via? É gravíssimo. E lógico, como tudo na vida tem exceção, existem as exceções, aquele que mais cai foi bem falado, bem tratado aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aí até agora, né?
E que Deus abençoe. Alguma dúvida? Não. Não? Ô, Então, Davi, tá ótimo. a respeito de ter as aulas depois, você enviar as aulas, como que é mesmo? As aulas gravadas, tá. Essas aulas, elas estão todas gravadas. E, por enquanto, elas ainda não estão editadas. Estão do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, a pessoa precisa de um Gmail. Vocês tendo um Gmail, é só mandar no grupo da autoescola ou mandar direto para o telefone da autoescola e a gente envia para vocês o link da aula, que aí vocês conseguem assistir, porque fica muito grande para baixar. Uhum. Não, beleza, então. É só mandar o Gmail lá que a gente compartilha com vocês, tá bom? Até hoje estão todas gravadas certinho. Alô, obrigada. Boa Então tá noite. joia, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Amanhã o último, né? Nosso último encontro dessa jornada, tá? Mas depois nós vamos marcar outras para frente. E tenham todos uma boa noite aí. Lembre sempre, né, da permissão, né? Que vocês já têm permissão, vocês são mais do que vencedores. A gente tem que ser na terra aquilo que Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser mais que vencedores. Então, que todos vocês possam vencer essa etapa, não só essa, mas como todas as outras. Muito obrigada aí. Tchauzinho para vocês. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite.